Olá, comunidade ABCcom, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso webinar, sempre trazendo conteúdo importante para o seu negócio. E hoje vamos falar de uma dica importante quando falamos em contratação de projetos digitais. Isso é bom para agências, para os anunciantes, enfim, você que precisa, e hoje, né, praticamente é impossível a gente não falar em projetos digitais. Mas antes de falarmos, né, de trazermos o nosso palestrante para falarmos aqui deste tema tão importante, você sabe que nós temos um grande apoiador nas nossas iniciativas do ABC Webinars, que é a Five Media, uma excelente empresa aí na área de broadcast, de eventos digitais, que aí fica a dica para você contratar aí para sua empresa, está precisando fazer um evento digital, um evento híbrido, ou mesmo uma transmissão. Vamos conhecer um pouquinho mais da Five Media? Tá aí uma dica muito legal para a nossa comunidade, a Five Media, que é associada aqui da ABCcom e vai ajudar você aí no seu evento digital, na sua transmissão aí, broadcasting, muito legal. Um abraço aí ao Rafa, ao Veron, Ted, Bodão, toda a equipe aí da Five Media que nos auxilia aqui sempre com os nossos ABC Webinars, muito importante para você. Lembrando que o nosso ABC Webinar você acompanha no nosso canal no YouTube e também agora na programação da Vesa TV, isso mesmo, a Vesa TV, que é o canal de televisão da ABCcom, um canal voltado para a área de negócios, que você acompanha no aplicativo próprio e também pela Soul TV. Legal? Bom, vamos então para o tema de hoje, dicas de como contratar um projeto digital. Com o próprio tema já me chamou a atenção e eu quero trazer aqui o Rodrigo Neves, que é o CEO e o fundador da Vitamina Web. Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, Bonete, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Por que não, né? Eu É, estava falando um tema Bem-vindo importante aos participantes. aos participantes, né? E é legal porque eu falei, é um tema que hoje em dia, né, todo mundo se fala em projeto digital. Eu até quando eu vi a questão do tema, eu falei, pô, dicas legais aí para quem contrata e para quem faz. Rodrigão, fala um pouquinho aí da Vitamina Web, antes de a gente começar a palestra. Já tem bastante tempo a Vitamina Web no mercado, né? A Vitamina B vai fazer esse ano, acho que 18 anos. 18 anos esse ano, em julho. É, e a gente, lá atrás, né, começamos a fazer sites e fomos um pouco vertente de marketing digital, mas a gente percebeu que o nosso viés mesmo, nosso core business é da tecnologia, e a gente focou, já faz muitos anos, isso já faz bem uns 12 anos, que nós estamos focados apenas em ser uma produtora de tecnologia, né, que desenvolve projetos tanto para web quanto para mobile. Muito legal. Bom, antes de a gente ir para a palestra, eu sei que você deve estar ansioso, vamos conhecer um pouquinho mais da Vitamina Web? Muito legal, né? Bom, tá aí uma dica, Vitamina Web, que também faz parte aqui da ABCcom e pode atender, inclusive, você que é agência, fazer parcerias aí para desenvolvimento de projetos digitais. Rodrigão, então vamos lá para a nossa palestra. Vou deixar vocês com o Rodrigo, aproveitem, são cerca aí de 30, 35 minutos de palestra e depois a gente volta para fazer algumas perguntas importantes sobre este tema. Valeu, Rodrigão, com você. Valeu! Bom, olá pessoal, vamos começar aí, acho que vai aparecer meu PPT para vocês, isso aí. Bom, hoje a gente vai ver é, um apanhado aqui de experiência que eu tive ao longo desses 18 anos desenvolvendo projetos como um todo. Na verdade, eu trabalho já com tecnologia, já faz bem uns 20 anos aí, e com a Vitamina Web em especial, 18. E nesse tempo todo a gente percebeu várias questões, tanto para você vender, né,
né, um projeto, quanto também para você contratar um projeto, né? Porque apesar que a gente apenas fornecer, né, a gente também, em alguns momentos, a gente tem que contratar também. E também a gente acredita que se a gente conseguir aculturar o cliente para fazer um melhor briefing, uma melhor contratação, né, isso vai melhorar para todo mundo no mercado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que você precisa saber para solicitar um orçamento e iniciar um projeto. Para quem não me conhece em especial, meu nome é Rodrigo Neves, né? Eu sou empresário, investidor, consultor. Atualmente, além de CEO e fundador da Vitamina Web, também sou presidente de uma associação que chama Anamid, que trabalha em prol do mercado e da indústria digital. E hoje o que a gente vai ver aqui é um alinhamento inicial de expectativas sobre esse tema que a gente vai conversar, o novo paradigma tecnológico que nós temos, alguns insights sobre como avaliar a concorrente e o que fornecer no brief de um projeto e por que a gente tem que manter um projeto sempre atualizado. É, Falando um pouco sobre tecnologia, tá? A gente vê que o avanço tecnológico, as mudanças, né, e as adaptações cada vez estão mais rápidas. Antigamente, a cada 50 anos, 20 anos, havia uma grande mudança significativa. E hoje, né, nos tempos atuais, a cada quanto tempo alguma coisa nova acontece que você tem que implementar ou considerar no seu projeto? É muita coisa. Então, assim, a gente não pode não saber como pedir, como contratar e não ter esse entendimento, porque senão a gente vai ficar para trás. Uma coisa que eu falo sempre é que a tecnologia do passado não vai nos levar para o futuro, né? Então, o seu projeto digital, a sua ideia, ela tem que sempre estar na vanguarda. E a gente sabe que esse ritmo acelerado de mudanças que a tecnologia nos proporciona, gera problemas, mas também geram oportunidades, né? E uma coisa que a gente tem que entender, que tudo isso, no final das contas, tem que focar na experiência do consumidor. Porque, assim como o Gartner fala, né, é a nossa última fonte sustentável para a gente se diferenciar do nosso concorrente no campo de batalha. Então, a gente não focar na experiência do consumidor para fazer um projeto digital, né, num briefing, numa concepção de projeto, não vai mudar muita coisa. Tô aqui com o controlinho aqui da passagem, achei fantástico isso aqui. Vamos lá. O que se deve levar em consideração em um projeto digital? Primeira coisa, eu acho que existe esse acrônimo que chama SMART, né, que é Specific, que é de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporizável. Então, todo projeto, quando você for desenvolver ou desenvolver para um cliente, quando ele for te contratar, ou você como cliente, contratante, for querer desenvolver um projeto, você tem que pegar esse projeto e verificar. Ele está bem específico, né? Você especificou bem esse projeto, ele tem as diretrizes corretas para serem desenvolvidos. Você vai conseguir mensurar alguma coisa nesse projeto, alguns resultados, qual que é o ganho que você vai ter com esse projeto, né? Ele é atingível, né? Ou é uma utopia, assim? O que você quer fazer é realizável, é possível de ser feito. Esse projeto ele vai ser relevante tanto para o cliente, né? Quanto também para a empresa que está arcando com os custos do projeto, né? Ou é um projeto apenas por fazer, porque um projeto apenas por fazer, só para falar que também tem, ele morre com o tempo, então é um dinheiro mal gasto. E ele tem que ser temporizável, então, ou seja, todo projeto tem que ter início, meio e fim. Ele tem que ter início, meio e fim, não pode ser aquele projeto eterno que sempre está em manutenção, sempre está em evolução, não. Um projeto tem que ter início, meio e fim, ele tem que ter as suas funções desenhadas e ele tem que acabar. A partir disso, você pode continuar evoluindo e acrescentando coisas no seu projeto, mas cada coisa que você fizer também tem que ter início, meio e fim. Tem que ser desenhado, tem que ser programado e tem que ser executado. Então, se você colocar qualquer projeto nesse Smart, se alguma das letras ele não responder, talvez, né, você deva reavaliar se você deve ou não fazer um projeto, tá bom? Todos os projetos ele tem que entregar também para todos os envolvidos uma proposta de valor, né? Qual problema ele vai resolver, quais necessidades ele está satisfazendo. E para você fazer um projeto, né, para você desenhar um projeto, eu trouxe aqui algumas ideias de briefing, né, que você como contratante deveria fornecer para o seu fornecedor e você fornecedor
se o caso quando a gente não fornecer, você deveria perguntar. Porque assim é a única forma de você conseguir fazer um bom escopo de projeto, um bom desenho, para conseguir atingir tudo aquilo lá que a gente falou lá atrás, né, do Smart. Primeira questão é, independente que é um projeto de tecnologia, web ou mobile, é um website, um e-commerce, não importa o que seja, você tem que saber o público-alvo que você quer atingir com esse projeto. E o fornecedor também precisa saber, né? Porque essa noção, esse entendimento vai fazer com que você consiga diferenciar os concorrentes também, né? Os fornecedores concorrentes. Porque você consegue verificar se existe um entendimento, né, e um zelo por aquele fornecedor de pegar tudo que você passou de informação sobre o seu cliente, seu público e tudo mais, e se ele conseguiu contemplar isso na escopagem do projeto, né? Então, descreva sempre como é que é o cliente. Se você já tem hoje em dia de cliente ideal na carteira para você conseguir brifar o usuário, quais as características normalmente que tem os seus principais clientes, né? Nesse projeto, né? Quais dores, né, você vai resolver com esse projeto para esse público-alvo, né? E hoje em dia, como você faz o relacionamento com esse cliente? Todas essas informações, às vezes, elas não fazem parte no core do projeto que você está desenvolvendo, porém, elas são informações que elas vão elas acopladas ao projeto, elas podem favorecer com que o fornecedor tenha insights e te passe algumas outras ideias que podem ajudar no seu projeto também. Produtos e serviços, né? Por mais que você contrate um projeto muito específico sobre alguma determinada ação que você vai fazer ou campanha, às vezes, é muito importante que você perca um tempo, né, e chegue com os fornecedores e briefe eles sobre tudo que a empresa faz, o que a sua empresa é. Porque um projeto, ele só vai ser apenas um projeto. Se você não, se o fornecedor não tiver a noção do que você é, do que a empresa faz, o que você resolve e como você quer chegar ao fim do túnel. Então, fale sobre seus produtos e serviços, quais são os diferenciais que você identifica perante os seus concorrentes. Se seus concorrentes, quais são os concorrentes hoje em dia que você acredita que sejam concorrentes diretos ou até mesmo indiretos? Quais produtos que hoje em dia, né, ou serviços, ou até mesmo características que você perde para os seus concorrentes? A gente não pode apenas falar das coisas boas, né? Somos bons nisso, bons naquilo. Não. Nós também temos que falar, e o fornecedor precisa entender aonde você tem um gap. Porque, às vezes, com essa informação e pela experiência que cada fornecedor tem, ele pode trazer algum insight que pode acrescentar alguma coisa no projeto que vai fazer com que você melhore, né, como empresa, como organização, como serviço, né? Então, essas informações nunca são passadas se não são perguntadas, né? E às vezes a gente pergunta e o cliente tem a trava, não consegue responder ou não quer passar muita informação, só que é informação importante, tá? Então, a equipe de marketing, projetos, operações, ou quem quer que seja que vai desenhar esse projeto, é bom reservar um tempo para poder escrever um bom briefing e passar essas informações. Quais produtos são mais rentáveis? Se existe alguma tendência de mercado que pode afetar tanto a empresa como o projeto, né? E se tem alguma visão que vocês estão entendendo no curto e médio prazo. Às vezes, algumas informações são estratégicas. Então, para isso, existe o NDA, que você pode assinar o termo de confidencialidade, para você estar passando algumas informações, tá? Então, e outra coisa, sempre faça isso. Se você tem uma informação muito estratégica, muito importante, sempre assine um NDA com o fornecedor, mesmo na hora da precificação, né, da orçamentação. Opa, tem que passar por aqui, só um minutinho. É isso. Canais de vendas, isso é muito interessante, por mais que você tenha um projeto que ele vá resolver algum problema pontual de um canal de venda, de um canal digital, mas às vezes está integrado com outros, mas é importante saber quais todos os processos de vendas, né, que a empresa tem. Porque com esse entendimento, novamente, né, você pode, primeiro que clarifica para o fornecedor muitas coisas sobre como a empresa funciona, como a empresa trabalha, expectativas que a empresa normalmente tem, né, qual a equipe que vai estar disponível normalmente para trabalhar em cima do projeto, e como a empresa tem um entendimento sobre a importância daquele projeto no fluxo de comercial dela. Então, essas informações sobre fonte de receita, canais de venda é importante. E principalmente se o projeto ele tem a ver com a principal fonte de receita da empresa.
Se você é uma empresa de e-commerce e o seu principal ativo é a sua loja virtual, e você está refazendo um projeto, ou melhorando esse projeto, ou fazendo alguma coisa para esse projeto, é muito importante que o fornecedor tenha clareza sobre isso. Porque qualquer erro cometido pode impactar no faturamento, né, e no projeto como um todo. Então, assim, se é a sua principal fonte de renda, você não pode deixar ela em risco. Lógico que nós sabemos que todo novo projeto, ele vai ter risco, né? Você está fazendo algo novo, você vai testar. Mas você também tem que ter a possibilidade também de fazer o que a gente chama de rollback, né? Então, assim, fez algo novo, testou, não funcionou, não deu certo, como é que você volta à versão anterior, identifica quais são os pontos que precisam ser corrigidos e depois faz uma nova publicação. Então, mas tudo isso a gente precisa entender. Porque se o projeto ele é uma nova fonte de receita, é uma coisa. Se ele é sua principal fonte de receita, é outra coisa, tá? Opa, eu estou sempre apertando a setinha, mas é aqui no controlinho aqui. Isso. Eu acho que outra informação que é legal, isso normalmente os fornecedores deveriam fazer, eu faço, né? Que é o quê? Quando vem uma empresa, ela te pede um orçamento, é importante você analisar essa empresa, né? Como um fornecedor. Né? Qual a presença digital dela, aonde que ela está situada, o que que ela faz, como é que é o engajamento dela nas redes sociais, se ela possui ou não reclamações em plataformas, tudo isso a gente precisa saber. Mas se a empresa fornece as informações, os links, já facilita, porque muitas empresas, às vezes, estão começando ou as informações estão muito ocultadas, ela tem tanta informação tão dispersa que você não consegue catar tudo. Então, ela tem uma intranet de relacionamento com o colaborador, só que isso não está evidente no site. Ela tem um portal com fornecedores, mas isso não está evidente no site, você não consegue identificar. Então, é importante que você passe todas as informações digitais que você tem nos seus ambientes. E também sobre informações sobre a sua presença digital como um todo, né? Se você usa plataformas de e-mail marketing, você trabalha automação, se você tem um time que de vendas e marketing que hoje em dia conhece realmente o funil de vendas e trabalha toda a questão de leads, oportunidades de vendas, né? Como está o CAC da empresa, o custo de aquisição de cliente. Então, essas informações, elas não são de um projeto específico, às vezes de um aplicativo, mas elas traz todo um embasamento, novamente, para que o cliente, para que o fornecedor, ele tome conhecimento e ciência sobre a empresa e desenhe um projeto. Isso para você, lá na frente, vai ser um ponto de diferenciação na hora de escolher um fornecedor. Para ver quem que estudou sobre a sua empresa, quem realmente teve conhecimento e quem tem mais fit com o seu negócio, tá bom? Algumas informações que precisam constar no projeto. Nós temos a data limite e o prazo. Data limite e prazo são coisas completamente distintas, né? Apesar de ser datas, né? Data limite é quando você tem uma campanha, um projeto que ele tem que ir para o ar, mas não pode passar daquela data, porque ou está relacionado com uma campanha interna, ou Natal é só uma vez no ano, Páscoa é só uma vez no ano, né? Black Friday é só uma vez no ano, então assim, ele tem que executar antes daquela data ou naquela data, porque senão você perde o time do projeto e do momento, né? E você não vai conseguir usar o seu projeto. Então, essa informação, ela é extremamente importante ser passada para o fornecedor. Ó, esse projeto está sendo contemplado porque a gente vai precisar dele na Black Friday. Por que eu falo isso? Porque o oportunidade tem que saber disso, se você não falar para ele, né, tem que saber disso para poder contemplar se no tempo que ele tem para desenvolver o projeto e com todos os riscos que ele pode ter ao longo do projeto, se ele vai conseguir te entregar. Né? E é muito importante, se inclusive esse tempo for curto, que você pergunte para o fornecedor quais são os planos de ação, né, no caso de acontecer algum empecilho ao longo do projeto. Porque um projeto ele já é um grande problema assim que ele começa. Nós temos que resolver problemas de integração, problemas de desenvolvimento, problemas de aprovação, problemas com a equipe do cliente, problemas com a equipe do fornecedor. Então, ele já é um problema logo no seu início. Então a gente tem que pensar que nós temos que o tempo todo mitigar problemas, né? Então um bom fornecedor ele tem o plano A, o plano B e às vezes tem um plano C para o seu projeto, onde normalmente uma coisa que eu recomendo faça sempre o MVP, o mínimo viável para crescer o projeto, né? Para que naquela data você garanta que pelo menos aquilo vai estar pronto e funcionando. Né? Foque nisso no começo do projeto, tenha isso pronto e vá acrescentando, né? Se tudo der certo, naquela data que é a sua data limite,
você vai ter o projeto em sua totalidade. Mas também, se não der certo, vai faltar uma ou outra função que talvez não vá afetar muito o seu lançamento e você pode acrescentar depois sem problema algum, tá? Novamente, porque nós temos empecilhos no projeto e às vezes a culpa não é do fornecedor, às vezes a culpa é do cliente, ou às vezes a culpa é de ambos, né? E a gente precisa levar isso em consideração. E quando falo de culpa, é porque acontece problema em tudo quanto é lugar, né? Às vezes até mesmo no cliente, muda a prioridade, muda a equipe interna, e essas coisas atrapalham o projeto. Já a expectativa de prazo é quase a mesma coisa, porém, é interessante porque ela é mais flexível, né? Você tem a expectativa de lançar esse projeto em setembro, mas porém se lançar em agosto, ótimo para você, mas se lançar em outubro, não vai afetar muito, né, o seu projeto. Isso também é importante passar, porque na hora de uma orçamentação com o fornecedor, ele vai levar em consideração tudo isso, né? Se ele não pode falhar na data, se ele tem uma margem que ele pode mexer, se caso ele tiver algum problema interno, né? Porque se ele não puder fazer isso, ele vai ter que considerar no seu orçamento tempo de contratação, às vezes, de profissionais fora de horário, no final de semana, às vezes até um fornecedor de backup e outras questões que ele vai ter que deixar, se deixar seguro para te fornecer um projeto, e não somente ele, como outros concorrentes. Boas empresas fazem isso, né, para garantir o projeto no prazo. Então, passe sempre a sua expectativa, se você tem uma flexibilidade ou não, né, mas assim, a flexibilidade não tem que ser muito grande, mas uma flexibilidade sempre é interessante, porque fica uma relação mais sadia, tá bom? Se ele está com uma data limite, normalmente uma campanha precisa ser informado. E esse páginas e telas é a coisa mais importante que você precisa passar para o seu fornecedor. Ou o fornecedor tem que desenhar isso. Quais são todas as telas, o fluxo que vão ter o projeto e quais são as funcionalidades que vão ter nesse projeto. Tudo isso tem que ser passado, tem que ser descrito, para a gente entender a dimensão e aonde são coisas que precisam estar numa primeira fase ou numa segunda fase, o que, que é importante, o que, que não é, o que, que é desejável, o que, que não é, entendeu? Por quê? Esse aqui é o mapeamento principal. Se você não tem isso como cliente e você não tem capacidade de fazer isso, o que significa? Significa que você precisa, antes de fazer um projeto, contratar outro tipo de serviço, que é um planejamento de projeto, que é contratar uma empresa que vai fazer entrevista contigo, com os envolvidos do projeto, às vezes até com o usuário que vai utilizar o projeto, para desenhar tudo isso para você, todo o sitemap, todas as telas, funcionalidade, e muitas vezes não apenas um documento, mas também até criar as telas para você do projeto nessa fase, para você ter um entendimento se é isso que você quer. E daí, a partir disso, com esse material, você ir para o mercado e fazer uma orçamentação adequada com os fornecedores, porque daí eles vão conseguir ter um entendimento correto e essa comparação vai ser mais próxima sobre as propostas. Só um minutinho, passando aqui o slide. Regra de negócio. Bom, regra de negócio é uma coisa completamente diferente de funcionalidade, tá? O que é uma funcionalidade? Eu tenho um site, eu tenho um formulário e eu vou preencher esse formulário. O preenchimento do formulário e constar um formulário é uma funcionalidade. Tudo que vai fazer depois que eu preencher o formulário são as regras de negócio. Por exemplo, ele vai disparar e-mail apenas, ele vai salvar na base de dados, ele vai integrar com o CRM, ele tem que fazer algum cálculo, devolver alguma coisa para o usuário. Então, isso aí são regras de negócio. Cada regrinha leva tempo e o tempo vai impactar na entrega do seu projeto. Importante falar. Se vai ter alguma integração com o sistema, isso parece ser óbvio, mas muitas empresas não passam essa informação. A gente fica sabendo que existe um sistema da empresa, algum CRM, alguma coisa no meio do projeto que tem que ser integrado, e isso impacta, porque às vezes não existe uma integração nativa com a tecnologia que está sendo utilizada para o projeto, às vezes não existe nem API para integração com aquela ferramenta e você gostaria que integrasse, para você era primordial isso, então já começa a criar uma problemática séria para o projeto. Então, antes de você começar a fazer um projeto, pense, esse projeto para mim, ele é um projeto que vai ser único, com base de dados única, ou você quer de alguma forma integrar com outros sistemas que você já utiliza, ou se ou no futuro você tem esse desejo. Pode ser que não seja para esse projeto, seja para o futuro, mas tem que falar. Uma coisa que eu já vi acontecendo várias vezes nesses anos de projeto é a empresa contrata, ela vai fazer uma campanha, um projeto e ela não compra o domínio.
né? Ela vê que o domínio está disponível, acaba não comprando, e quando ela vai lançar o projeto depois de 3 meses, 2 meses, 6 meses, um ano, depende de quanto tempo demore para fazer o projeto, ela vai verificar o domínio já foi comprado por outro, não está mais disponível. Então, a partir do momento que você tiver o entendimento que você realmente vai fazer o projeto, mesmo sem contratar um fornecedor, já compre o domínio, tá bom? Isso aí é muito importante porque às vezes é um grande impeditivo, porque você faz toda uma campanha, né? Às vezes até homologação em órgãos competentes, quando for uma campanha de incentivo, com aquela URL de domínio, e você não tem ela para você. E sobre hospedagem, é outra questão, né? Às vezes você não tem hospedagem, tem que contratar. Hoje em dia é fácil, né? Em pouco tempo você contrata, em 1 ou 2 dias você resolve essa questão de hospedagem e coloca um site no ar. Só que se você já possui serviço de hospedagem, você tem que entender se lá na frente você vai precisar mudar do serviço de hospedagem por conta da tecnologia que você está utilizando para esse projeto, contratar uma nova porque é um novo projeto. Então, esse entendimento sobre a hospedagem do projeto tem que ser levado à tona, sim, tá? Principalmente se você não tem equipe de tecnologia dentro da sua empresa. É outra questão também que as pessoas perguntam: ah, mas eu vou fazer um aplicativo. O aplicativo vai ficar instalado no celular dos usuários. Eu preciso ter uma hospedagem? Sim, você precisa ter uma hospedagem também, porque o banco de dados do aplicativo não fica no celular, ele fica na nuvem, né? E essas APIs e banco de dados tem que estar hospedado numa cloud para que o aplicativo consiga consultar e enviar informações. Então, sim, você também precisa de hospedagem para isso, tá bom? É, Outras informações sobre o projeto que é importante é qual o público-alvo, né, que ele deve se transmitir, que eu já comentei, quais projetos vão servir de referência para poder fazer aquilo. E quando eu falo de referência, nunca façam isso que é, eu quero um site igual aquele, eu quero um projeto igual ao Mercado Livre, eu quero um e-commerce igual ao Magalu. Não tem como a gente, como fornecedor, entender todos os recursos, funcionalidades, regras de negócio que um projeto tem. Porque a gente não tem o acesso a informações privilegiadas. Então, o seu projeto tem que ser o seu projeto, tem que ser único, né? Então, você tem que desenhar as funcionalidades que você quer para o seu projeto. Pode usar sites de referência, pode pegar funcionalidade de referência, mas documente tudo que você precisa, é, perca esse tempo, né? Mas é importante para para um bom projeto. E se você tiver realmente referências do que, ó, o meu projeto ele é isso aqui, esse aqui é o escopo do meu projeto. E se você quiser uma referência de uma coisa que já está no ar funcionando, para você ter um melhor entendimento, é esse link aqui. Aí isso agrega. Mas falar assim, quero igual aquele, não agrega em nada e você pode ter uma grande chance de se frustrar lá no final. E uma coisa que eu vejo que é um grande impeditivo, às vezes, para o lançamento de um projeto, são conteúdos, né? A gente começa a fazer um projeto, às vezes até termina o projeto e o cliente não tem o conteúdo necessário para ser publicado. Textos, imagens, vídeo, conteúdo audiovisual, não tem. E daí o projeto fica travado, meses, já está pronto, fica meses travado porque o cliente não fez conteúdo. Então, sempre um tempo na hora de você desenvolver o projeto, para essa produção de conteúdo interna, se você for fazer internamente, ou já peça para a empresa contemplar a produção de conteúdo de forma externa, para que ela siga de forma paralela ao projeto e lá no final você tenha isso tudo pronto, tá? Conteúdo é uma coisa que as pessoas não falam muito no escopo, no briefing, quando vão orçar um projeto de tecnologia, só que é uma das coisas que mais travam na hora de publicar um projeto. E também informe sempre no seu briefing qual a documentação que você tem disponível para fornecer para o fornecedor. Eu tenho o logo, tenho papelaria, tenho o manual da marca, eu já tenho um key visual aqui do projeto que eu quero que siga essa linha de identidade visual. Tudo que você tiver de suplementar que vai fornecer subsídio para o fornecedor, passe. Novamente, você vai conseguir diferenciar o fornecedor lá na frente, com base em toda a informação que você perdeu tempo, você escreveu, né? Perdeu tempo não, você está ganhando tempo, tá? Mas o que você escreveu ali, né, e passou. E quando você receber as propostas e o pitch do fornecedor, você vai saber se quem realmente estudou sobre a sua empresa e deu atenção a devida a você. No caso de e-commerce, né, é importante nivelar o nível de conhecimento de quem está contratando o e-commerce. A pessoa ela sabe operar um e-commerce, é a primeira vez que ela faz um e-commerce, ela já teve algum e-commerce na vida, ela quer fazer um marketplace, mas ela sabe tudo que envolve um marketplace. Por quê? Não é apenas vender projetos, gente. Nós queremos vender soluções, né? Nós queremos que o cliente ele saia feliz. E você fazer um projeto que no meio do caminho ele
nem finalize por questões do cliente, né, ter de conhecimento, ou ele nunca vá para frente porque por questões também de conhecimento do cliente, é ruim, né? Então, faça esse entendimento. Se o cliente não tiver essa noção, indique para ele, né, alguma escola, algum parceiro seu de consultoria que possa auxiliar ele se você não fizer esse tipo de consultoria também ao longo do projeto, tá? Mas é importante saber o nível de conhecimento que esse cliente tem sobre aquela temática, tá bom? Eu falo muito de e-commerce, mas sobre qualquer temática, é importante saber. Até para você colocar no tempo de projeto que você vai ter que contemplar horas a mais de consultoria e atendimento para conseguir atender bem aquele cliente. E você, como cliente que está contratando, às vezes é importante deixar bem claro, ó, não conheço sobre isso, né? Ou tenho conhecimento sobre isso, mas isso aqui é uma coisa nova para mim, porque isso aqui cria uma afinidade entre cliente e fornecedor, porque nós queremos que o projeto seja um sucesso. Então, quanto mais transparente você for, melhor, né? É, e se esse projeto que você está desenvolvendo, né, quando é um e-commerce, ele é B2B, ele é B2C, é B2B2C, né, que é B2B2C é quando você faz um e-commerce entre indústria e fornecedor e cliente final. Essas características, elas mudam, né, de projeto para projeto. Então, é diferente fazer um projeto onde você tem como endpoint final um consumidor, ou quando você tem uma empresa, ou quando você tem os dois, né? Ou como, por exemplo, quando você vende um serviço digital, um serviço que vai ter entrega. Ou quando você vende serviço que vai ter compra recorrente. Todas essas informações, elas vão mudar o escopo do projeto, tempo, desenvolvimento e tudo, né? Além de todas as integrações necessárias que vão precisar para esse projeto. Deixa eu passar aqui. Isso. Quais tipos de pagamento você vai utilizar para esse projeto, que eu acabei de mencionar, quais são as formas de entrega desse e-commerce e quantos SKUs você vai ter para o projeto. Isso é importante, porque assim, vou falar de conteúdo lá atrás, SKU é um volume grande de produtos, né, que você precisa, às vezes, pegar a foto, fazer um título, uma descrição, meta tags, informação, precificação, tudo isso. Você tem que, se for 10 produtos, 100 é uma coisa, se for 10 mil, 100 mil é outra coisa. Inclusive, qual plataforma que tem que ser utilizada para a gente mexer com esse projeto, entendeu? Será que uma plataforma de início, aquelas plataformas starter que a gente fala, né, que é para você colocar o pezinho no e-commerce, elas vão atender um projeto com 100 mil SKUs, né, para você, ou já tem que ir uma plataforma um pouco mais robusta? Então, isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala de aplicativo, tem algumas coisas que eu posso detalhar melhor, que, por exemplo, é a questão de você. Primeiro, você tem necessidade de fazer um aplicativo? Uma pergunta que eu sempre faço para quem me pede aplicativo. Porque aplicativo, existe um desafio da pessoa instalar e utilizar o aplicativo, né? Ele vai consumir tempo, espaço no celular da pessoa e tal ali. Então, será que não é melhor você ter uma versão desktop primeiro, fazer um MVP, testar se as funções o cliente vai ter aderência para depois ir para um aplicativo? Ou mesmo se você quer ir para um aplicativo, não é importante também ter uma versão desktop do aplicativo? E esse aplicativo, para você divulgar ele, tem que ter alguma página, um hot site de apresentação. Você tem isso contemplado no seu projeto? Né? Como é que você vai divulgar esse aplicativo? Né? E outra coisa que também é um impeditivo de publicação você já tem conta nas stores? Você já abriu essa conta? Como é que está isso? Porque existe um tempo, um prazo para poder abrir a conta, né? E também existe um tempo, um prazo para provar o aplicativo nas stores. E principalmente hoje, por conta da LGPD, como você está fazendo a captação de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis dos usuários. Como você está fazendo isso? Porque isso vai influenciar demais o tempo de aprovação nas stores e até adaptações do projeto que você vai ter que fazer para ele conseguir ser aprovado. Então, contemple isso no seu briefing também, tá bom? Aqui tem um QR Code para vocês. Quem quiser pode escanear esse QR Code, vai ir para uma landing page e ali você vai conseguir baixar, né, um documento sobre como elaborar um briefing digital, que é um pouco mais detalhado do que eu mostrei para vocês aqui. E também 3 planilhas sobre briefing para site, e-commerce e aplicativo, tá bom? Quem quiser é só baixar nesse link aqui. E vamos falar um pouquinho sobre como diferenciar os diversos fornecedores, né? A gente vê muitas vezes um fornecedor falando pra gente assim, um cliente falando pra gente assim, mas seu produto tá muito caro, né? Ou tá muito mais barato do que o outro fornecedor. Por quê?
A primeira questão que tem que ser feita é quantas horas cada fornecedor colocou nesse projeto, né? Se existe uma diferença muito grande de horas, você tem que entender por quê. O fornecedor já tem algo pronto, ele vai reutilizar, ele está desenvolvendo do zero para você, ele teve um entendimento correto sobre uma regra de negócio, né, que você precisa, porque você vai comparar, às vezes, tudo que está fazendo, você percebe que nessa função específica, um colocou muito mais horas do que o outro. Tem que entender por quê. E daí, quando você vê que as horas estão bem parecidas, uma margem de 10% aí de diferença, por exemplo, aí tem que ver o valor hora praticado do fornecedor. Né? Que daí isso pode ser uma diferença. E o valor hora, né, ele envolve várias questões que eu já vou falar para vocês aqui, mas é, pontos a se considerar, tá bom? E também, uma coisa que é importante também é entender o local de atuação da empresa, né? Porque quando você fala de valor hora, por exemplo, é diferente uma empresa que tem que pagar imposto, reside em São Paulo, capital, tem um custo elevado com fornecedores, com funcionários, né? Todo mundo é CLT, contra uma empresa, né? Que às vezes é MEI, né? Ou às vezes pode até ser uma empresa que não é MEI também, tem equipe CLT, mas está no interior de um estado do Brasil, entendeu? Tem poucos funcionários, todo mundo está home office, então assim, essas diferenças de estrutura, de infraestrutura, de custos, elas vão dar uma diferença no valor. E, consequentemente, vão te dar uma diferença de entrega também. Entenda isso, né? Não é porque quem comprou mais barato, mais caro, que a entrega vai ser a mesma, não. Existem entregas diferentes, né? Entregas diferentes, porque uma coisa é uma equipe que tem já um posicionamento, já tem uma história, outra coisa é uma equipe que está começando agora, por exemplo, também. Então, isso aí pode impactar o seu projeto. Eu sempre esqueço de passar aqui. Vamos lá. Outra coisa que tem que se atentar no contrato, né? Se o código-fonte é seu ou é do cliente, né? Porque muitas já vi casos de a gente falar assim, você pode continuar dando manutenção no meu projeto? Assim, posso continuar dando manutenção. Aí vai ver na hora de rescindir o contrato, o código-fonte não era do contratante. Então isso é importante ver. Se essa empresa fornece período ou não de garantia, qual o tempo de SLA de atendimento em caso de alguma incidência que aconteça no projeto, se essa empresa ela está adequada, ou pelo menos se adequando, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, se as cláusulas desse projeto elas favorecem ambas as partes no caso de um distrato, né, então a gente tem que sempre olhar um contrato pensando num distrato, né, se ela é favorável para ambas as partes. E se esse caso de projeto ele possui uma manutenção mensal, que a gente vai falar logo a seguir, que é da importância disso, quais são os índices de correção anual que você que vão ter na proposta, né? Isso aí vai te ajudar também. Eu acho que travou aqui, deixa eu ver aqui. Ah, passou. E daí, assim, se eu contratei uma empresa, né, de forma equivocada, o que acontece com o meu projeto? Primeiro, sua marca ela pode ficar afetada negativamente por não encantar um cliente, né? Então, assim, você fez um projeto e, putz, lançou, fez um oba-oba e ele não dá uma experiência boa, não uma experiência legal para o usuário. Isso aí pode afetar a sua marca. Se ele não funciona bem nos dispositivos. Lembrando que hoje celular, mais de 50% do uso é de celular. Então, se ele não funciona bem no celular, uma grande problemática para você. Né? Se esse projeto ele não traz uma boa experiência, se ele não tem um visual bacana, né, às vezes isso não vai fazer que o usuário tenha um desejo de te ligar, de preencher um formulário, de clicar no botão de WhatsApp e entrar em contato com você. Então, esse é um outro ponto. Pode afetar o seu ranqueamento nos buscadores, no Google. Né? E se o projeto não for bem desenhado, você pode ficar engessado e travado e não conseguir aprimorar novas funcionalidades ou recursos do site, né? Ter uma evolução contínua. A ideia é que você continue evoluindo o projeto. Pode ser que em algum momento da vida e o ciclo do projeto você tenha que refazer, porque a tecnologia fica obsoleta, acontece, porque você tem outras ideias para o projeto, você vai fazer outras coisas e você tem que mudar o projeto. Mas a ideia é que quando você contrate um projeto, a empresa ela tem uma tecnologia um modelo de desenvolvimento que você consiga continuar evoluindo o projeto. Você consiga continuar dando manutenção nisso para você não ficar estagnado no tempo, tá bom? E para saber se essa empresa é confiável, tem algumas questões que eu sempre olho, até quando eu vou contratar também. O tempo de empresa, né? Uma empresa que abriu agora é muito diferente de uma empresa que abriu faz muitos anos.
né? Pode ser que essa empresa que abriu agora, de algum conhecido seu, ou até mesmo é, alguém que você já tem experiência e vai te atender muito bem. Mas, porém, se você não tem algum tipo de relacionamento, é, se você não tem nenhum tipo de relacionamento, você vai conseguir identificar se a empresa é boa ou não, às vezes pelo tempo de empresa. Uma dica importante: tempo de empresa, você tem que ver o histórico dessa empresa. Se ela realmente existe nesse tempo todo, porque hoje em dia existem até as compras de CNPJ. Né? Então, tem que olhar se aquela empresa ela tem aquele tempo todo de empresa, se ela tem uma história desenhada. Se tiver possibilidade, visite a sede ou as pessoas que vão fazer o projeto, né? Ou quem está te vendendo, né? Porque hoje a gente sabe que existem muitas empresas que estão em home office, então sem escritório, estão às vezes até em coworkings. Mas visite, tenta ver as pessoas pessoalmente. Isso aí eu acho que estabelece uma relação legal. Tente conversar, mesmo que online, com os funcionários que vão participar do projeto. Porque o vendedor é a pessoa mais legal do projeto. É o cara que te promete tudo. Mas é muito importante, antes de você apertar a mão, né, falar vamos junto, fazer uma call de alinhamento com todo mundo que vai participar do projeto, para ver se todo mundo teve o mesmo entendimento, se todo mundo está na mesma página, né, se você vai ter empatia com o gerente de projeto, gerente de operações do seu projeto, porque é com quem você vai conviver no projeto. Então, olhe isso com calma. Peça indicações de clientes, vê se a empresa não tem reclamação em órgãos, né, e sites, verifique novamente o contrato está bem elaborado, né, se não tem nada leonino, e se essa empresa ela participa de comunidades, associações do mercado. Isso é importante, tá? Aqui como a BCCom, nós estamos aqui nesse webinar, mas também na Namídia, que eu sou presidente, são comunidades e associações que elas empoderam o empresário e a empresa, porque elas têm uma rede de apoio, essa empresa ela ajuda a culturar o mercado que ela está inserido, ela tem uma troca, um network muito interessante para poder conseguir ajudar a mitigar problemas, né, e ela está em constante atualização. Então, a empresa participar de uma associação, uma comunidade do seu mercado é muito importante. Então, olhe isso com atenção também, tá bom? E o que os clientes hoje buscam num projeto digital? Quando a gente fala de consumidor, quando você for desenhar um projeto, você tem que entender que a experiência, a usabilidade é a coisa mais importante, tá? Aqui a Blue Fontaine Media fez uma pesquisa e 43% das pessoas acham a usabilidade a coisa mais importante para um projeto. E 50% acham que o conteúdo produzido por usuários, como resenhas, fotos, opiniões, né, são importantes para a decisão de compra. Então, novamente, seu projeto tem que ter uma boa experiência, né? E essa experiência tem que trazer à tona tudo isso para ele se sentir seguro em comprar com você. 25%, um quarto das pessoas, elas gostariam de ser impactadas, né? Se caso ela entrou num produto que ela tem interesse, porém ela não comprou. O carrinho abandonado, ou viu um serviço no site, preencheu o formulário, mas não comprou. Ela gostaria de continuar fornecendo, recebendo informações sobre esse produto ou serviço, né? Então isso significa o quê? Que o serviço de inbound marketing, de você fazer um enriquecimento daquele lead é importante, e o projeto tem que contemplar isso, né? No projeto, no pós-projeto pelo menos, tem que contemplar isso para você conseguir ter um bom sucesso. E 41% dessas pessoas não ligam se você armazenar os dados pessoais delas, desde que esses dados pessoais que você está armazenando seja bem utilizado para você fornecer uma boa experiência de uso para ela no projeto. Então, são coisas importantes para a gente levar em consideração. Chegando no nosso último fluxo de conteúdo aqui, algumas informações que eu acho pertinentes sobre manter um projeto atualizado, um contrato de suporte e manutenção. Então, quando você for contratar um produto digital, entenda que é extremamente importante, para não ser mandatório, para não falar que é mandatório, você ter um suporte nesse projeto. Porque você vai ter um ambiente na internet que vai ficar disponível 24 horas por dia. Se acontecer qualquer incidente, você vai ligar para quem? A empresa que, se você não tem contrato com a empresa que te forneceu o projeto, ela não tem obrigação nenhuma de te atender fora de horário, até mesmo em horário comercial, sobre aquele projeto mais, se você não tem contrato. Aí você vai dar o seu projeto, que você investiu uma grana pesada, para uma empresa que você não tem relacionamento, te resolver uma bomba que aconteceu, ou às vezes para um freelancer, um usuário uma pessoa que você acabou de conhecer. Não. Então, assim, é importante que você contemple no seu orçamento de projeto também um orçamento para você conseguir ter manutenção desse projeto, né? E a manutenção não apenas por conta disso, mas porque você não pode estagnar
Você tem que continuar evoluindo o seu projeto. Te dá segurança, você evoluindo o seu projeto e continuando investindo nele, né, com uma manutenção evolutiva, você vai acabar ganhando autoridade, gerando mais leads e negócios, né, e cada vez mais ser encontrado de forma facilitada nos buscadores. Você vai, como eu já falei, prevenir problemas. Com o passar do tempo, você vai economizar dinheiro também, porque se você pega um projeto que foi desenvolvido e você tem uma manutenção evolutiva, um banco de horas com uma empresa, e você constantemente, mensalmente, vai implementando novas coisas, vai mudando algumas coisas, alguma coisa que funcionou muito bem você aprimora, uma coisa que não funcionou muito bem você retira. O seu projeto depois de um ano, né, ele é outro projeto, um projeto muito mais rentável para você, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Você vai ter um design sempre que vai estar mais alinhado com as tendências de mercado, então você pode fazer sempre manutenções de design para você estar com um projeto bem mais perceptível para o usuário atual, gerando boa experiência. Um projeto, principalmente você ter um site institucional, não deixe ele estagnado, sempre atualize o conteúdo de forma frequente, esse conteúdo relevante, não faça apenas por fazer, mas faça conteúdo relevante, isso traz leads para vocês, né? E pensem sempre junto com a empresa se existem novas funcionalidades que podem proporcionar grande experiência do usuário. Novamente, experiência é a última fonte sustentável de batalha que nós temos aí na nossa guerra contra todos os nossos concorrentes. Então, proporciona sempre uma boa experiência para os usuários, tá bom? E Bonetti, era isso que eu tinha que falar com a comunidade ABC aí, com todo mundo. E espero que vocês tenham aproveitado algumas dicas aí. Legal, Rodrigão, muito bom. Vamos aqui para algumas perguntas. Qual é o principal desafio ao se iniciar um projeto, na tua opinião? É o entendimento do cliente? O cliente tem bem claro o que ele precisa? Ele sabe como pedir? Esse talvez seja o principal desafio ao iniciar um projeto? Hoje, quando eu recebo muito orçamento, por exemplo, né? Eu falo hoje, mas assim, nesses 18 anos que eu faço isso, o pedido de orçamento, ele às vezes é uma frase, sabe? É uma frase. Eu quero um site institucional com home, serviços e contato, né? Mas não necessariamente você precisa disso, né? Realmente as pessoas não sabem pedir, não sabem perguntar, né? E isso é um grande problema, porque às vezes você passando mais informações para um usuário, né, para um fornecedor, você vai conseguir realmente um retorno diferenciado, né? E eu vou te falar uma coisa, além disso, as pessoas, as empresas, elas não reservam tempo para fazer um bom briefing com o fornecedor, sabe, Bonetti? Às vezes a gente pede uma call de alinhamento, a gente pede para poder conversar com a empresa fala assim, o material que eu tenho é esse que está no PDF aí, é só olhar. Só que às vezes o material é raso, falta informação, ele não pensa no ecossistema como um todo que ele vai estar envolvido. E a call de alinhamento, a gente consegue tirar muita coisa do cliente, né? E todo esse briefing que eu passei para você aqui, para vocês, numa call de alinhamento, numa conversa mais fluida, ele é extraído de forma espontânea, né? Então, assim, o cliente tem uma dificuldade muito grande de transmitir o que ele quer, entendeu? Até porque, às vezes, ele pode começar a reunião ou pedido de orçamento pensando num projeto, mas por meio dessa conversa e vocês entendendo a necessidade dele, o projeto mudar, né? Ou ir para um outro caminho, né? Isso acontece com muita frequência, inclusive, né? A gente começa a questionar tanto o cliente sobre por quê, porque assim, eu acho que a gente, pelo menos eu penso assim, né? Eu quero que os projetos eles sejam um sucesso. Porque aí ele vai continuar evoluindo o projeto, né? Se ele for um projeto apenas para poder entregar, né? O cliente ele vai sair da casa, ele vai fazer outra coisa depois da vida dele, né? Então, se você não dá esse suporte e às vezes você até não bloqueia uma ideia de um cliente, você corre esse risco de até perder o projeto porque outro fornecedor fez, entendeu? Eu prefiro, opinião própria, tá? Sempre tentar entender o que o cliente quer e desenhar o mínimo viável para ele já ter alguma coisa funcionando, depois ir acrescentando, do que querer vender um grande projeto com tudo pronto para ele. Porque você tem um grande problema para poder resolver aqui com o cliente, de orçamento, de custo, de prazo, de ansiosidade, expectativa, porque uma coisa é um projeto de
300 horas para você entregar, outra coisa pode de 1.000 horas para você entregar, né? E o cliente fica naquela ansiedade, né? E aí, quando vai pro ar, quando vai ficar pronto e tal? Então é melhor você pegar um projeto às vezes e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, ó, entenda o seu projeto, é um projeto grande, é importante todas as funcionalidades, mas dá pra gente quebrar em etapas? Vamos quebrar ele em 4 etapas. Eu vou te orçar as 4 etapas pra você saber quanto que é o custo final do projeto, mas nós vamos fechar só a etapa 1. Por que vamos fechar só a etapa 1? Porque fechando a etapa 1 com você, a gente vai fazer o projeto e pode ser que ao longo da etapa 1 a gente perceba que a etapa 3 é melhor fazer primeiro do que a etapa 2. E talvez que a 4 não seja necessária, entendeu? E isso acontece ao longo de outras conversas que vão acontecendo com o time ao longo do projeto. Eu até ia te perguntar isso, esse alinhamento de expectativa de prazo e entrega para o cliente, que é sempre tudo para ontem, né? E exige um tempo de execução, principalmente fala de pontos, né? E talvez é uma estratégia, né? Essa divisão de até pela ansiedade, né? Sim, uma dica que eu dou é o seguinte, tá? Se você estimou que um projeto ele leva 160 horas para poder fazer, coloque o dobro de tempo para poder entregar. Então, um projeto de 160 horas, vamos pensar que você vai fazer ele em um mês, né? Então, o prazo tem que ser de pelo menos 2 meses. Um prazo factível para você conseguir entregar e alinhar a expectativa com o cliente. Porque tem o retorno dele, tem algumas coisas que acontecem e tal. A não ser que tenha uma data atrelada, que aí todo mundo tem que trabalhar em 4 mãos e não tem o que fazer. Mas, Bonetti, a única forma de você conseguir ter esse alinhamento, né, tirar essa angústia do cliente é com conversa e comunicação, né, desde a venda. Né? Lá na venda você já fala assim, ó, tem isso aqui, ele demora um pouco, se você quer ir por esse caminho, eu não recomendo, mas acho que deveria fazer assim, essa... Porque depois lá na frente ele não pode falar que ele não sabia, né? Sim, sem dúvida. Olhando o que você apresentou, adorei aquela tela lá do Smart, né, para poder falar como iniciar de fato o projeto, né, fazer uma análise sobre isso. Mas você falou muito dessa questão, né, da gestão, do tempo, das informações. Qual a importância do gestor de projetos num caso como esse, assim, ao desenvolver um projeto como esse? Cara, não, assim, não tem como fazer projeto sem um gerente de projetos, né? Não tem, assim, hoje, assim, não importa o tamanho, não tem como, porque é, hoje é tão complexo a tecnologia e as pessoas são complexas hoje em dia, né? Os usuários são complexos, né? Uhum. O cliente é complexo. E você alinhar tudo isso é não é apenas, hoje, vou até te falar, viu, Bonetti, não é apenas o gerente de projetos é uma coisa importante. Nós temos o gerente de projetos, que é uma figura extremamente importante, que vai olhar o projeto como um todo para ele ser um sucesso. Nós temos o gerente de operações, que ele olha toda a execução do projeto, todo mundo está envolvido nesse projeto. E eu acho que para uma empresa que está fornecendo o projeto, é muito importante ter um bom RH. E a gente nem fala muito de RH, às vezes em tecnologia, né? Mas um RH acompanhando a equipe, o time, durante o projeto é muito importante. Hoje a gente faz isso e dá uma grande diferença, viu? Para o cliente final, né, que está contratando, realmente ele tem que entender se ele tem esses papéis divididos, né? Quem que é, se a pessoa, até para entendimento de custo, né? Quem que vai me atender nesse projeto? Aí você vê que o vendedor que vendeu também é o GP, é o programador e o gerente de operações. Cara, a chance de dar um erro, né, é muito grande, porque se essa pessoa ela pega uma gripe, né, se ela alguma coisa acontece, né, vai influenciar o seu projeto. Agora, se você tem um gerente de projetos aqui no projeto, tem uma gerente de operações, né, tem a equipe de comercial te suportando, se caso alguma coisa acontecer, você pode conversar com a equipe comercial de pós-venda. Você tem lá um time de programadores que te atende. Então você tem muito mais segurança. E isso custa. Isso vai custar mais caro para você, mas te dá mais segurança que o projeto vai ser executado com sucesso. Porque se o GP sai, né, Bonetti, do projeto, que pode acontecer. As empresas Sim. os funcionários não são eternos, né? Uma nova proposta de mercado, alguma coisa acontece. Mas existe um gerente de operações acima dele que conhece todo o histórico do projeto e só coloca outro GP lá, fazer uma adaptação e segue o baile, né? Né? Uma coisa importante aqui do que você está falando é, principalmente quando você fala desse desenho, né, das etapas, eu falo principalmente até para poder dar o valor correto, né? Qual o preço correto desse projeto, né? Porque o que a gente às vezes
em alguns casos, se passa um determinado valor, no meio do caminho vai vendo que o projeto muda, esse valor vai mudando e o cliente às vezes fica insatisfeito com isso, porque talvez a grande dificuldade é o preço, valor dar ao projeto, né? Então, aí isso aí entra naquele item que eu falei lá, que é especificar muito bem quais são as telas, quais são as funcionalidades de cada tela e quais são as regras de negócio de cada funcionalidade. Esses três elementos vão fazer com que você consiga minimizar isso. Você não vai mitigar em 100%, mas você vai minimizar isso, né? Porque quando eu faço uma orçamentação, o Bonetti, eu tenho uma grande planilha, né, um modelo que eu já tenho construído há muitos anos, que a gente pega e quebra tudo isso. E cada item desse, a gente estima o tempo. E o tempo vai desde 15 minutos, né, até 40 horas, 80 horas, 1000 horas, não importa, né? Depende muito da funcionalidade que cada uma é. Então a gente vai colocando lá todo o tempo que leva cada coisa, né? Vai estimando um por um, e no final a gente soma isso, né? E quando soma isso, eu coloco ainda uma regra, eu tenho um índice de produtividade que eu coloco. Porque assim, você soma itens individuais para serem feitos. Porém, a gente sabe, se o programador ele fica dedicado num projeto, ele ganha uma produtividade e diminui um pouco essas horas. Então, coloca um índice de produtividade ali para poder otimizar essas horas e isso dá o preço final. Hoje em dia, eu posso te dizer, Bonetti, que nós sabemos precificar. Né? Então, quando o cliente ele orça um projeto com a gente, você pode ter certeza que ele custa isso. Tá? Porque nossa margem de contribuição não é exagerada, nossa margem de lucro não é exagerada, mas é uma margem de lucro padrão de mercado, e nossos custos são os custos padrões de mercado. A diferença é que a gente sabe realmente orçar o tempo que leva um projeto e a gente consegue fazer o início, meio e fim. Por quê? Por conta disso. Então, fornecedor, é muito importante que você coloque esse tempo para poder fazer o orçamento para o cliente, sabe? Olhe item a item e orce as horas certinho do que você precisa, entendeu? A gente vê muita empresa, Bonetti, às vezes quebrando com dificuldade, né? Patinando, né? Por quê? Porque não cobra corretamente o cliente, entendeu? Aí pega o projeto por qualquer preço e valor, não entrega, vira aquela bola de neve, projeto atrasado, o cliente satisfeito e por aí vai, entendeu? Não, é justamente isso que eu estava dizendo, porque eu sinto às vezes vejo que algumas empresas, algumas agências têm essa dificuldade, ou, como você falou, não sabe como de fato colocar o preço correto, né? E até Uhum. um toque para as agências, porque às vezes você não tem ali um time completo de desenvolvimento e às vezes parcerias com empresas focadas no desenvolvimento pode ser uma solução para a sua agência, né? Bom, queria agradecer demais o Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso ABC Webinars. Dicas aí importantes, principalmente quando a gente fala aí de projetos digitais, e hoje não tem, acho que empresa que não tem esse projeto. Rodrigo, obrigado pela aula, tenho certeza que o pessoal vai adorar, você pode deixar os comentários aí também no nosso YouTube, interagir com a Vesa TV também. Obrigado, Rodrigo, valeu, muito legal, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, e você sabe, né? Continua acompanhando aqui a nossa programação nos canais ABC Com e também na Vesa TV, né? Além, obviamente, aqui do nosso ABC Webinars, toda a nossa grade de programação desenhada para você que é empresário, empreendedor, para atuar nesse do mais da comunicação, dos negócios. Quero agradecer de novo a Five Media por essa transmissão tão bacana, né? Você pode, como eu disse, aí deixar os comentários, compartilhar em grupos de WhatsApp para que o nosso conteúdo chegue para mais da nossa área. E semana que vem a gente está de volta com mais um ABC Webinars. Até lá!